Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, estamos aqui hoje novamente com uma convidada que é um privilégio para mim. Por quê? Porque Bettina Moreira é uma querida amiga, que eu tive o privilégio de conhecer graças ao mercado corporativo. Era minha cliente, enquanto eu era agência, num grande hospital de São Paulo, e ela era a CMO, ela era a diretora de marketing desse hospital. Na primeira parte da carreira da Bettina, ela foi executiva. E ela vai contar para a gente aqui na sequência um pouquinho dessa carreira. E na segunda, ela foi ser empreendedora. Ela é empresária no mundo pet. Ela tem uma empresa incrível, com produtos super sofisticados, com todo o cuidado hoje que a gente fala do ESG para os animais. Então hoje eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de ter a Bettina aqui. Bettina, querida B. Olá, Fábio. Só que ele foi, entendeu? A agência, mas hoje ele é um grande amigo. Mais de 30 anos, começa lá atrás na Philip Morris. Conta pra gente essa primeira etapa da sua vida como executiva. Eu quero contar uma coisa que é como eu comecei no ambiente corporativo, porque eu acho isso importante para as pessoas hoje, as pessoas dos nãos, né? Então, vamos lá. Eu sou formada em letras e eu trabalhava na American Express, num call center. E eu saí da empresa e eu tive um chefe, a diferença de né, quando você tem um chefe bom, né, que pensa em você e que te dá ensinamento para o resto da vida. E ele disse, você deveria trabalhar em marketing. E eu voltei para a faculdade, tinha lá um cartaz que era, procura-se talentos. E aí eu fui, só que eles pediam área de administração, formar em administração, faculdade de primeira linha, tinha um monte de requisitos e eu não tinha nada desse requisito. E eu fui, não passei, e na época não existia a internet, mandei uma carta, né? Era Souza Cruz, eu comecei na Souza Cruz, e eu mandei uma carta dizendo: olha, o cartaz de vocês estava errado, vocês falaram procura-se talentos. Na verdade, vocês estão procurando pessoas formadas em grandes universidades, porque talento eu sou. Então, eu te faço uma contraproposta. Você me contrata por 3 meses de graça. Se eu for igual ou tão boa quanto os outros, aí você me contrata. E foi assim que eu comecei minha carreira na área de marketing. E aí depois ele fez eu fazer uma pós-graduação na área de marketing. Mas eu comecei na Souza Cruz dessa forma. E como é que foi esse caminho depois da Souza Esse Cruz? caminho da Souza Cruz, a Philip Morris também foi essa coisa de quebrar barreiras. Eles tinham, era uma vaga que era sobre, era uma pessoa que tinha que ter mestrado fora, faculdade de primeira linha, um monte de coisa. E como eu tinha experiência de 2 anos na Souza Cruz, eu fui para a Philip Morris, que era o meu grande desejo de fazer carreira internacional, é de você ter a possibilidade de viajar para vários países. Então, a Philip Morris, ela me dava isso. Uma coisa que sempre pautou a minha carreira, eu sempre fui protagonista da minha carreira, né? Eu tinha muita clareza, né, do que eu queria para mim. Então, quando eu entrei na Philip Morris, teve um divisor de águas lá dentro que eu olhei e eu falei, nossa, os executivos, eles são muito dependentes da empresa, né? Então, assim, o cartão de crédito da empresa, o carro é da empresa, o seu plano de saúde é da empresa. Quando você sai sem nada. Então, eu olhava aquilo e eu falava, isso é um perigo. Porque quando você sai financeiramente bem e emocionalmente destruída, porque você sai sem nada. Então, aos 25 anos, eu tomei uma decisão na minha carreira que era: eu quero entrar no máximo possível de segmentos que eu puder aprender, para eu poder ampliar o meu olhar e não depender e não ficar refém de um único segmento. Então, essa foi a primeira premissa na minha carreira, que foi muito bom esse olhar depois quando eu decidi empreender. Então, da Philip Morris, quando eu saí, eu tinha, e aí você vira, né, a garota de ouro, porque você tem uma bagagem muito grande, é uma empresa que forma um executivo como poucas empresas formam no mercado.
Então, foi uma época que eu recebi 3 propostas. Eu não esqueço, foi uma época, né, muito dourada que foi. Eu recebi uma proposta da Parmalat, do Citibank e do Mercado Livre. E, de novo, eu era a protagonista da minha carreira. Todo mundo, eu tive que explicar para a Headhunter por que que eu não quis o Citibank, por que que eu não quis a Parmalat, que fazia muito mais sentido. E eu fui para o Mercado Livre ganhar menos, né? Mas ter uma experiência brutal. Eu fui para o Mercado Livre em 99, era uma sala de, sei lá, 40 metros quadrados, né? Então eu falava, nossa, essa internet vai bombar uma hora, né? E eu sou jurássica, então eu preciso aprender sobre isso. Então, a maior lição que eu tiro nesses 30 anos é. Eu nunca fiz uma carreira tradicional que era, eu trabalho em alimentos, então eu vou Nestlé, depois eu vou para Kraft, que agora não é nem Kraft, é Mondelez, e depois agora mudou de nome de novo. Né? Então, assim, eu não fiz essa carreira tradicional. Ou, você trabalha em cigarro, agora você vai em bebida alcoólica. Ou você trabalha em banco, você continua dentro de instituições financeiras. Não, eu queria ter uma visão plural de vários segmentos. E eu consegui isso. Então, eu trabalhei em cigarro, depois eu fui para TV por assinatura. Né? Depois de cigarro, eu fui para Mercado Livre, depois internet, né? Depois voltei para cerveja, depois para TV por assinatura, depois hospital do mundo. Mas por que hospital, né? Porque eu tinha uma coisa comigo, imagina, meu pai tinha enfisema pulmonar, meu avô morreu por problemas pulmonares, né? Eu amava a empresa e não gostava do produto. Então, eu queria devolver todo o conhecimento técnico que eu tive na Philip Morris para o mercado. Então, eu comecei a ver o que eles chamavam de terceiro setor na época. E aí eu vi várias empresas, eu participava de um grupo que eram de mulheres que chamava 85 Broads, que eram 20 mulheres no Brasil que você circulava entre os conselhos de várias empresas. Então eu tive a oportunidade de ir em construtoras, em bancos, e aí ver, né, como é que eles cuidavam dessa parte, né, chamava terceiro setor, eu não sei se mudou agora, mas de sustentabilidade, né, como é que eles faziam isso? E aí, quando eu via, né, eu comecei a pesquisar nas empresas, eu via que esse departamento ele não era levado com a seriedade que eu gostaria. Então era o executivo, esse executivo eu gosto, mas ele já quero encostar ele, mas eu não posso demitir, coloca ele lá. Então isso me incomodava demais, porque era uma riqueza tão grande, né, de informações. Eu vi setor financeiro com fundos de investimento e que tinha por trás tanta coisa rica, tanta coisa bacana, né? Mas que não era informado, não era passado para o consumidor final, como deveria. Então, tem muitas atividades bacanas pelo Brasil das empresas que eu acho que não são dadas à luz como deveria. E eu acho que hoje as coisas estão mais bacanas nesse sentido, um olhar melhor nesse sentido, mas ainda não tanto. E aí, de repente, em algum momento, te viram uma chavinha, né? Você estava ali, hospital, diretora de marketing, num plano comum de vida, você vai pensar outra empresa que você vai trabalhar e eis que você resolve empreender. Como é que foi essa mudança? Então, vamos lá. Como eu disse, eu sempre fui protagonista da minha vida profissional. Aos 25 anos, eu tive na verdade, o clique foi com 25 anos. Eu amo aniversário, como você sabe, e eu estava na empresa e eu vi uma pessoa, a filha de uma executiva que fazia aniversário e ela preferiu ir a Mônaco ao invés de ir no aniversário da filha. Eu fiquei devastada. Então, uma das coisas que me tocou, que eu nasci no interior, e alguns valores são muito fortes para mim, é que eu falei, o ambiente corporativo, o poder se sobrepõe ao afeto. E aquilo me chocou de tal maneira, porque aniversário é uma coisa importante, que eu falei, eu não quero permanecer e envelhecer no ambiente corporativo. E aí, na sequência, também, aos 28, 29 anos, quando teve uma mudança drástica na empresa,
todo o meu departamento foi demitido e eu fui a única que fiquei. Então foi desde... Não foi nem o departamento. Primeiro saiu o presidente, depois saiu os diretores, depois saiu os gerentes e eu estava lá, eu comecei a ficar num sofrimento. E eu falei, mas como é que mandam uma pessoa para Nova York e depois ela volta e dispensam ela? E eu tava com 28, 29 anos, então eu falei, eu não passo os 40 no ambiente corporativo. Então, quando eu cheguei aos 39, eu estava no hospital. E eu falei, tá bom, eu tenho a reserva financeira que eu me predispus a ter, eu tenho conhecimento de vários setores como eu me predispus a ter. E agora, o que que eu faço? Eu acho que esse foi o momento mais difícil. Foi o momento que eu fiquei 8 meses numa angústia profunda, mas profunda. E eu falei, eu vou respeitar, né, esse momento. Tem até, eu até falei isso para você uma vez, mas que foi um poema do Fernando Pessoa, que todo mundo fala muito dele, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas que o que é mais lindo dele é o começo, né, desse poema, que ele diz o seguinte, é, é mais ou menos isso, tá? Não é desse jeito, mas você vai passar além da dor quando você passar no bojador. E aí você vai ver o céu estrelado. O bojador é o Cabo do Não, então as naus portuguesas vinham e elas morriam e caíam ali. Então, as naus que conseguiram passar realmente trouxeram as coisas das Índias, né? Eles viram o céu estrelado. Então, eu falei, gente, eu tô nesses 8 meses no meio do bojador. Em algum momento o céu vai estar estrelado. Então, nesses 8 meses, eu fiz muito trabalho de ajuda, desde espiritual, ajuda mental, de sentar e falar o que eu quero para mim. Eu consegui chegar até aqui, mas daqui para frente é o que eu quero para mim. E aí eu tomei 2 decisões. Eu quero fazer uma coisa que eu gosto muito. Tem 2 coisas que eu gosto muito. Cosmético, eu nunca tive oportunidade de trabalhar. Eu gosto muito de cachorro. Eu gosto muito de cachorro. Eu gosto de bicho no geral, mas eu gosto muito de cachorro. Então eu falei, eu quero trabalhar com um ou outro. E eu optei primeiro pelo pet, porque o mercado de cosmético é muito fragmentado, tinha que ter um capital brutal para poder fazer o investimento. Então eu falei, eu vou para o mercado pet. Foi assim que foi a minha decisão. Mas ela não foi uma coisa de... Foram 8 meses doídos até eu chegar onde eu queria. Eu tive o privilégio, a alegria de conhecer a Manuela. É. Manuela, uma labradora chocolate, linda, 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 muito saudosa. Mas ela é a inspiração da tua Manuca a 4 patas, né? Como é que foi, depois desses 8 meses de gestação, dar luz a essa empresa tão bonita? Eu queria 2 coisas. Naquela época, o mercado pet no Brasil, ele era muito colado no segmento infantil. Então era tudo muito colorido, como ainda é, tudo com cheiro muito doce, como ainda é, né? E muita gente infantilizando o cão. O que eu queria era não como o ser humano olhasse o cão. Eu queria eu me abaixar e olhar o cão, quais eram as necessidades dele. E a Manuela me deu isso, né? A Manuela me deu um monte de coisas maravilhosas, do tipo de respeitar o tempo. Manuela era um ser doce, eu falava que era Roberto Carlos, tinha 1 milhão de amigos, ela queria falar com todo mundo. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de gente, mas eu sou uma pessoa mais, né, reservada nisso. Ela não, ela me obrigava a falar com todo mundo. Então eu falei, eu tenho que ter uma empresa que vai levar o nome dela, então ela tem que chegar para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu queria uma empresa que respeitasse o bicho e não respeitasse o bolso da empresa, né? Então, o primeiro lugar isso vai gerar conforto para o bicho? Gera. Isso vai gerar bem-estar para o bicho? Gera. Ok, eu coloco no mercado. Aí depois o terceiro ponto como é que eu vou colocar isso no mercado? Eu vou colocar o melhor que eu vou encontrar no mercado, ou seja, a melhor matéria-prima, o melhor insumo, tudo que eu puder encontrar, e com a melhor estética possível. Então, assim, eu nunca fiz a empresa pensando em preço como
determinante. Tanto que no primeiro ano da empresa eu recebi um grupo, né, de angels, que a primeira reunião eles conversam. Ah, você consegue fazer isso por 50% menos? Ah, você consegue fazer isso por 50% menos? Eu falei, gente, eles querem comprar a empresa por um valor e querem destruir a empresa por esse mesmo valor que eles estão seduzidos. Então, não. Então, eu nunca abri mão, porque a Manuka leva o nome de um cachorro que me fez muita diferença na vida, né? Que me ensinou, né, a olhar o outro, a respeitar. A Manuela, ela tinha uma paciência, que é a Manuka, surreal. Quem teve o privilégio de conhecer ela no quiosque, fazia uma fila indiana, né, para passar a mão nela, para brincar com ela, porque ela era um doce, ela era um mel. Né? E Manuka é um mel na Nova Zelândia, né? E que eu acho bacana é que é um mel que tem poderes curativos profundos. Então tem um significado, além da Manuela, né? A Manuka tem um significado de curar feridas. Então, quando eu recebo de um cliente que chega e comprou um produto e diz: esse produto fez a diferença na pele do meu cachorro parou de coçar, meu cachorro agora dorme melhor, meu cachorro está melhor porque ele não está desconfortável. Gente, eu deito no travesseiro e eu falo: missão cumprida, né? É assim, é o maior presente que alguém pode me dar, é um relato de um cliente e eles fazem isso com muita frequência. Eu acho que é um presente inominável. E esse presente você não tem no ambiente corporativo nem quando você ganha 12 salários. Você não tem. É de você transformar o mundo, ou transformar a vida, ou transformar uma realidade de alguém. Então, isso para mim é inominável, o sentimento que dá. Aí nasceu a Manuka. E aí você teve muitos aprendizados ao longo desses anos, né? Você Vários. foi ao varejo, depois você foi aos shoppings, e aí hoje você resolveu concentrar tudo no e-commerce. Conta como é que foi esse processo e o que você aprendeu dele. Vamos lá. Quando a Manuka ela foi idealizada, eu queria a Manuka em lojas de decoração e no online. O online ainda não era tão forte, mas eu queria o presencial em lojas de decoração e ela só no online. Era isso que eu queria. Aí uma amiga minha que trabalhou muitos anos com bebidas chegou e falou: ai, tô montando um quiosque, vamos fazer um quiosque. Foi. Só que antes disso, um amigo, não, você tem que ir pro varejo, você tem que ir pro varejo. Eu não me via no varejo. Eu não me via, porque era como você colocar uma ideia, era muito mais do que um produto, era uma ideia que estava por trás do produto, que eu tinha que explicar, né? Abrir um novo segmento, explicar o que estava acontecendo. Então, assim, eu fui para o varejo um ano depois, eu falei, não é isso que eu quero. Quando eu tomei a decisão de ir para quiosque, era mais um desejo de uma amiga minha do que minha. Eu falo, gente, eu não sou uma pessoa influenciável. O que que aconteceu de eu ir nessa onda? Né? Então, na hora. E a Manuka deu muito certo no marketplace. Eu perdi um caminhão de dinheiros no shopping Vila Lobo. Foi um baita de um aprendizado. E quando eu fui para o Cidade Jardim, a Manuka foi redonda. E aí eu já não estava mais feliz, porque eu não queria varejo, eu não queria. Eu acho que você está no varejo, você tem que ter um perfil do varejão. Né? Você só ter 2 descansos por ano, é falta de funcionário, é um caminhão de problemas, é roubo no local, é um caminhão de problemas. Se as pessoas souberem a infraestrutura que tem por trás de um comércio, né, de shopping, elas iam falar, meu Deus, né? Então eu falei, eu não quero mais isso. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, tá na hora de eu fazer o que eu queria, que era a internet e me debruçar nisso. E quando eu fiz, deu tão certo que eu falei, por que que eu não ouvi, né, a minha primeira, por que que eu não ouvi a primeira intuição minha, o primeiro trabalho meu, né, que era ir pro online em lojas de decoração física. Eu não fiz isso. Eu não ouvi nem minha intuição, nem o planejamento que eu fiz, né? Então, se eu puder dar um conselho, o primeiro que
faça um planejamento bem feito e se atenha a ele, porque você vai ter um caminhão de pessoas te levando para outro lugar. E como você não tem mais a estrutura de uma grande empresa, dos brainstormings, das reuniões e você acaba fazendo brainstorming com um amigo X, Y, Z, e aí vem um caminhão de informações antagônicas, e quando você vê, você está nadando por um lugar que não era para você ir. Então, hoje eu acho que a Manuka, ela está onde ela deveria estar desde o começo, que era no online. Aí a pergunta é, mas como é que você faz o online e o cosmético, né? Porque é essa outra coisa. Olha, eu tive a felicidade de trabalhar com as duas coisas que eu queria, que era o pet e o cosmético. E eu falei assim, gente, mas espera só um pouquinho, eu já fazia isso no presencial, traz para o online, né? Então a pessoa não consegue sentir o cheiro, começa a fazer um monte de amostra, né? Reduz a sua margem num primeiro momento para ganhar num segundo, né? Então o que que eu comecei a fazer? Todos os cheiros, a pessoa comprava um, aí ela tinha dúvida, eu passava no WhatsApp, o que que eu fiz? Eu fiz um PDF com experiências olfativas. E aí a pessoa conseguia decidir entrando em cada uma dessas experiências e depois fazendo amostras. Eu demorei para conseguir achar a embalagem de 15 mililitros bacana. Tinha umas horrorosas e eu falei, não vou fazer. E aí eu consegui a embalagem de 15 mililitros e comecei a fazer. A hora que eu comecei a fazer isso, o meu online ele cresceu 40%. Foi assustador. Não foi investimento em mídia, não foi nada. É pegar conhecimento do ambiente corporativo e trazer para a realidade da Manuka. E como é que é fazer um marketing agora concentrado no e-commerce, onde você não tem mais esses pontos de contato, onde as suas vendas são sem que essa experiência ou essa proximidade do consumidor com o produto, vendendo produtos de um ticket bastante superior a uma média do mercado e que trazem, sim, uma série de atributos. Depois você vai contar um pouquinho deles aqui, mas que trazem seguramente uma série de atributos que hoje são muito relevantes, né? Ainda mais para um animal, né? Que é os cuidados todos com os ingredientes, com a cadeia, que são coisas que eu sei que você tem. Como é que é esse teu marketing? Como é que é esse teu dia a dia? Vamos lá. A primeira coisa que é o mais importante, né, para mim, quando eu comecei, eu fui para o online, não foi um céu de brigadeiro. Os primeiros meses foram horríveis. E aí eu parei para pensar, eu sentei, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso estar na natureza para pensar. Eu saí e tirei uns dias. Eu falei, espera só um pouquinho, você tem um diferencial único, você tem uma bagagem de mais de 20 anos no ambiente corporativo e você tem uma bagagem do varejo. Então, o que que você faz? Eu sentei e eu falei, como é que o meu cliente, ele percorre a venda no presencial? Então, quando ele chega no ponto de venda, o que que ele tem? Ah, o visual. Ah, tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e, como que era feito esse visual? Toda semana eu tinha um planograma que era de mudança da vitrine, no shopping. Então, ou quando não estava vendendo bem naquele dia, eu mudava a vitrine do shopping. Então, eu falei, vou pegar essa informação e vou trazer para o online. Então, era a mesmíssima coisa. Então, quando a pessoa chega na minha loja, quer no online, o que que eu vou oferecer? O melhor visual possível. Então, fotos dos produtos eu nunca economizei, fotos cenográficos eu nunca economizei. Eu tirava fotografia porque eu fiz um curso 200 anos atrás de fotografia no Sesc Pompeia. Então, eu aproveitei esse meu conhecimento e eu mesma que tirava. Então, eu não tinha esse custo. Não era a melhor coisa do mundo, mas também não era a mais artesanal. Então, o que que eu fiz? Eu não economizei neste visual. Num segundo momento, eram os clientes perguntando uma série de coisas. O que que eu fiz? Em todos os produtos eu deixei vídeos, eu deixei pontos de contato para as pessoas entrarem em contato comigo, tirarem dúvida, comigo empresa, quando eu falo, né? Tirarem dúvida, ter uma pessoa para poder atender e para esclarecer a dúvida. E aí eu pensei, eu falei, tá bom. Mas eu tenho um Instagram que as pessoas gostam de ver o que que os meus cachorros fazem. Vou começar a fazer vídeo explicando a utilidade de cada produto. Então, quando tem muita gente que chega na Manuka, fica lá 30 dias olhando o Instagram, então ela já tem um conhecimento de informação do produto para depois ela fazer a compra.
Então, assim, eu percorri vários caminhos. Então, eu fiz, né, o caminho, o caminhar do cliente, aquele que chegou e viu a primeira vez. Então, eu tinha que ter uma vitrine maravilhosa, seja no Instagram ou no site. Depois, eu fiz muitos vídeos explicativos de como usar, o porquê usar, o porquê que é bacana, né? Qual que é o diferencial que faz na pele do peludo. Então, esse trabalho de percorrer o caminho do cliente, entregar para ele o que precisa, é que começou a fazer a Manuka vender no online. Quantos produtos hoje? Que mix de produtos você tem? Hoje, a Manuka ela tem produto para casa, que é um neutralizador de odores. O que que ela faz? Então, exemplo. O canto do cachorro tem um cheiro de xixi, eu não dou conta. Então, você vai lá, limpa, né, o local, e aí depois você passa esse cheiro. Então, ele tem uma molécula vegana, que ela é feita de da fermentação de cana-de-açúcar. Eu tinha essa preocupação de pegar ingredientes que fossem realmente que fizessem diferença, né, para o mundo e para nós. Eu sempre penso, se tem um ingrediente que ele é menos abrasivo e que é o melhor, não interessa o custo, eu vou usar e depois eu vou explicar para o cliente esse diferencial competitivo. Então, assim, você vai lá e coloca. Depois que ele neutraliza o odor, ele solta uma fragrância. E aí você pergunta: Poxa, Betina, mas por que que as fragrâncias da Manuka elas são super diferenciadas no mercado pet? Porque o mercado pet ele usa todas as fragrâncias que são do segmento de limpeza. Então, você tem que ter um material de limpeza barato, você tem que ter um produto pet barato. E fragrância é uma coisa cara porque você paga em dólar. Então, o que que eles fazem? É um custo de até US$ 13 o quilo. Esse neutralizador que você pegou, o custo é de até US$ 60 o quilo. Então, eu não poupo em fragrância. Aí você fala, mas e o que que você ganha com isso? Então, vamos lá. Toda fragrância tem milhões de insumos. Dentro desses insumos, milhões não, milhares de insumos. Dentro desses insumos, eu consigo mapear o que tem carta de alergênico, o que tem a menor taxa de alergênico, o que tem ingredientes que são, por exemplo, tem ingredientes que não são aprovados na Europa, mas são aprovados nos Estados Unidos e no Brasil. Então, tudo que é da Manuka, eu uso como parâmetro o mercado europeu. Se não pode no mercado europeu, não adianta ser liberado no Brasil e nos Estados Unidos, que eu não vou fazer. Porque o consumidor, ele é um consumidor mais consciente e muito mais exigente, né? Então, assim, a primeira coisa foi isso, foi pensar em produtos, né, que esse é o diferencial competitivo do neutralizador, que ele neutraliza o cheiro e deixa um cheiro que a sua casa é maravilhoso. Então, neutraliza o cheiro do cantinho do pet, neutraliza o cheiro de vômito, então se você tem criança ou cachorro na casa, isso resolve. Sabe aquele cheiro quando você lava a roupa do cachorro, lava a cama do cachorro, lava a coreira do cachorro, e você sai e ainda fica aquele cheiro de fuinha esquisito? Você passa o neutralizador, deixa meia hora e depois lava. Você não vai sentir nunca mais aquele cheiro em lugar nenhum, né? Então, tudo isso são ingredientes que são feitos aqui dentro que vai fazer a diferença no mercado. Então, esse é para casa. Para casa também eu tenho um educador. E o educador que existe no mercado tem muitos ingredientes, insumos abrasivos. Eu fiz um só de óleos essenciais. Então, eu fiz um blend de óleos essenciais para o cachorro não fazer xixi naquele lugar e para o gato não roer. Sabe, por exemplo, eu tenho aqui um gato que ele pega e o sofá ele arranha todo. Você passa no sofá e ele não arranha. Mas que magia é essa? É porque esses insumos de óleos essenciais, os gatos não gostam do cheiro. Na hora que ele arranha, vem o cheiro, sente o gosto, não quero, não volto lá, gente. Bicho é prazer, ele não tem prazer, ele não volta. Então, essa é para casa. E aí, pro peludo, eu tenho toda uma linha que é pensada em shampoo. A Manuka não tem parabeno, não tem sulfato, não tem petrolato, que são os silicones, que dá aquela maciez no pelo, mas que depois a pessoa usa um shampoo abrasivo para poder tirar aquele petrolato, aquele petróleo, né? Aquele silicone do fio do cachorro. A hidratação da Manuka é a única do Brasil que não usa petrolato. Eu não abri mão disso. A minha colônia não tem álcool, que todo mundo fala, mas meu cachorro não gosta da fragrância, ele espirra demais. Não, gente, ele não gosta do álcool.
né? Uma fragrância barata com álcool, o cachorro não gosta. Pega a fragrância da Manuka. No quiosque eu fazia isso. Prova aqui, ó. Você vai ver que seu cachorro não vai espirrar. Então, tem todos para poder ter bem-estar do cão, que é o shampoo, a hidratação, a colônia é para o ser humano, não é para o cão, então use com moderação. E eu tenho o banho a seco, que para mim é o produto que quem tem cachorro não deveria nunca faltar numa casa, que é um produto que você limpa o seu cachorro sem você precisar molhar, lavar, nem nada. Facilita a vida do ser humano, facilita para o cão, porque ele não precisa estar com a pele molhada toda hora. Você, você criou um certo paradigma no mercado do marketing, né? A gente aprende no marketing que a gente tem que colocar sempre o cliente em primeiro lugar. E você olhou como cliente o cachorro e não o dono do cachorro. Então, o teu cliente não é quem desembolsa, é quem usufrui dos seus produtos. Como é que é esse ruído no mercado? Não é uma tarefa fácil, mas foi uma decisão, né? A gente trabalhou nisso, né? Quando você posiciona uma marca e você decide ter uma marca de nicho, você sabe o ônus e bônus dessa decisão. E quando você toma essa decisão, você sabe que você não vai agradar todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu tinha, né? Era um contrassenso, porque a Manuka agradava todo mundo, a Manuela, e o produto não ia agradar todo mundo. Mas o meu objetivo era tão grande o bem-estar do cão em primeiro lugar, que eu falei assim, como é que eu vou agradar bem, né? Ter esse posicionamento da Manuka, aqueles que realmente olham o cão em primeiro lugar. E o que é difícil? É porque a gente fala, eu sempre falo, né? Quando eu começo a dialogar isso com o cliente, eu falo, eu amo o meu bicho. Aí eu falo, gente, mas em nome do amor as pessoas matam, as pessoas machucam, as pessoas aprisionam, as pessoas fazem tudo em nome do amor, não é? Então, assim, aí as pessoas ficam meio assim, né? É a primeira quebra que eu dou. Eu falo, não, gente, vamos parar com essa história de em nome do amor. Né? Você olha o seu cão, o tempo inteiro eu faço vídeos e vídeos educativos em que eu não vendo o produto. Você olha o seu cão, você parou para ver as demandas do seu cão? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo agora, que eu fiquei super chateada. Eu saí da pandemia do meu apartamento para ir para uma casa, achando que espaço seria melhor para os meus cães. E os meus cães, eles estavam em frente a 4 restaurantes, era um barulho o tempo inteiro, bar o tempo inteiro. Quando eu voltei para o apartamento, elas têm zero saudade da casa. Porque o ruído para elas era tão prejudicial que eu não me dei conta, eu fiquei super mal por isso. Então, assim, mas eu olho o meu cachorro, eu olhei lá e eu falei, nossa, mas elas estão muito agitadas, nossa, mas aqui elas ficam tão ansiosas. E eu não sabia o que era. O que era o barulho externo. Então, assim, você olha o seu cão? É essa a pergunta. Então, eu faço o tempo inteiro um trabalho de você olha o seu cão ou você está olhando as suas demandas em relação ao cão? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é um trabalho educativo e é um trabalho de construção. E é um trabalho de construção a 4 mãos. Eu coloco... Isso para mim é a coisa mais fantástica. Quando eu coloco alguma coisa na Manuka, como eu coloquei agora, um vídeo porte irresponsável de cães, né? E aí o que acontece? Todo mundo acha que tem porte irresponsável de cães, né? Porque eu não abandono meu cachorro, dou comida, brinco, né? Mas o que é um porte irresponsável de cão? Hoje você já tem instituições que preconizam e tem regras para o que é um porte irresponsável de cão. Então, não é a Betina que falou, a Manuka que falou, o Fábio quem falou. Existem regras hoje. E tem países mais avançados, como Inglaterra e Alemanha, porque deles é que nasceram a maioria das raças. Então, eles erraram mais antes de qualquer pessoa, logo eles tiveram que acertar na frente antes de todo mundo. E a Inglaterra é referência para isso. E nessas regras, eu fiz um post também sobre você é um bom tutor? E nela tem essas regras que preconizam o que é um bom tutor. E é isso que eu faço quando eu olho a Manuka. Quando eu desenvolvo um produto, quando eu faço um vídeo, eu falo, eu estou sendo uma boa tutora?
O que que eu vou ensinar para as pessoas? E o que que é bonito nisso? Quando você coloca um vídeo como esse você você é um bom tutor ou porte irresponsável, você tem já uma gama de clientes da Manuka, ou que nem compram na Manuka, mas que estão lá, que essas próprias pessoas respondem quem tem o olhar no seu umbigo. E isso, para mim, é uma construção que eu tenho o maior orgulho de ter feito. Porque essas pessoas é que reforçam esses valores da marca. Elas ainda são em pequeno número, mas hoje elas são significativas. E dentro da Manuka, como é um ticket maior no mercado, no começo as pessoas tendiam a falar: ah, mas é uma marca premium, é uma marca para rico. E eu comecei a ter contatos no WhatsApp de pessoas jovens, de 20 e poucos anos, que que são pessoas que estão muito mais engajadas no mundo, que são muito mais impactadas por informações de eu faço a diferença, a minha atitude sim de compra reverbera no mundo, né? Eles são pessoas muito mais engajadas, mas que eles não tinham dinheiro para poder fazer. E eu não parcelava na Manuka. E por causa dessas pessoas, eu fiz o parcelamento em 3 vezes. Então a pessoa vai lá, compra um banho seco, parcela em 3 vezes. E aí quando eu vejo, eu falo, esse jovem tá fazendo uma diferença para mim, né? Porque assim, ele entendeu o que eu tô construindo. Ele entendeu. E eu não tô construindo para mim, eu tô construindo para esses cães que estão aí, para essas pessoas que querem realmente fazer a diferença. É isso. Betina Moreira, muitíssimo obrigado por ter você aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua experiência profissional nessa trajetória no mundo corporativo, nessa sequência de trajetória no empreendedorismo, fazendo essa marca maravilhosa que é a Manuka. Quem não conhece, recomendo que vá atrás e conheça, porque realmente são produtos diferenciados, únicos, e que trazem, na sua essência, a história da Manuela, que também, quem não conhece, vai encontrar algumas coisas dela lá nas redes sociais. Um privilégio ter você com a gente. Obrigado. Obrigada, Fabinho. Um bom dia para nós. Para nós. E é isso, queridos amigos. Mais uma vez aqui um conteúdo exclusivo para vocês, com pessoas maravilhosas que estão aqui dividindo um pouco do conhecimento que adquiriram através desse nosso amado marketing. Um privilégio estar aqui mais uma vez e até semana que vem.